Aqui eu vou te ensinar sobre o choque circulatório de uma maneira que você nunca viu na sua vida. É aquele choque que mata. Mas antes de você entender o choque, porque o choque é o processo de morte, eu quero que você entenda o processo de morte. O processo de morte vai fazer a pessoa ter o choque e se você não reverter a criança ou adulto, ela vai degringolar e vai morrer. Primeiro eu quero que você entenda a seguinte situação. Todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio. O meu dedinho, os meus olhos, o meu pulmão, o meu rim, minha unha, tudo no nosso corpo precisa de oxigênio. E a todo momento o coração tá levando sangue através das hemácias, ele tá levando o oxigênio que a gente inspirou para todos os tecidos para ele respirar. Sem esse oxigênio, a gente morre assim, ó. Rapidinho. 3, 4, 5 minutinhos, a gente parte se não tiver oxigênio nos tecidos. Eu quero que você entenda que a quantidade de oxigênio que a gente precisa, ela depende. Se o paciente está em repouso, dormindo, o metabolismo dele está baixinho, ele precisa de pouca energia. Porém, se esse paciente está correndo, se ele está fazendo muita atividade física, ele precisa consumir mais oxigênio, o metabolismo dele acelera. Então o corpo, ele pode te entregar mais oxigênio ou menos oxigênio, dependendo do tanto que você precisa. E quando o seu corpo não consegue fazer isso, a gente chama isso de choque, que eu vou te explicar em detalhes. Olha essa figura que eu coloquei para vocês. Um Fusquinha. Se o Fusquinha a gente andar com ele devagarzinho, ele precisa gastar pouca energia. Quando a gente pega uma Ferrari e acelera ela, gasta muita energia, a gente precisa de muita gasolina. É isso que acontece com o nosso oxigênio no corpo. Porém, gente, eu já te falei que todas as células do nosso corpo, elas precisam de oxigênio para sobreviver. Mas você acha, vem cá, você acha mesmo que o corpo é burro? O corpo é muito inteligente. O corpo é fantástico. Eu amo a medicina, amo fisiologia, fisiopatologia, porque o corpo é muito inteligente. Então presta atenção. Se meu organismo percebe que eu tô sem oxigênio, ele não vai morrer de cara. Ele vai começar a produzir a energia sem o oxigênio. Ué, doutor Kaique, tá falando sério? Tem como o organismo produzir oxigênio, energia sem oxigênio? Tem. Quando o corpo produz energia através do oxigênio, a gente chama isso de metabolismo aeróbico. Quando ele produz energia na falta do oxigênio, a gente chama isso de metabolismo anaeróbico. Lembra quando a gente faz assim musculação, que o músculo começa a queimar? Ali já não tem oxigênio mais e formou o ácido lático. Enfim, então o organismo é inteligente e ele começa a produzir energia na falta de oxigênio. Porém, meus amigos, isso é por um tempo determinado. O organismo não consegue fazer isso a vida inteira. Não, ele consegue fazer isso por um tempinho, ele produz menos energia do que se tivesse oxigênio. Então assim, com oxigênio produz mais energia, sem oxigênio produz menos energia e sem oxigênio a célula produz uma substância que não é tão legal para o organismo, que é o H+, é o ácido. E o corpo tem que tirar esse ácido e jogar para a corrente sanguínea, isso na forma de ácido lático. O ácido lático é um ácido. Então o corpo, ele começa a ficar ácido, o sangue começa a ficar ácido, a célula fica ácida. Então, se a gente não reverter esse processo que está causando choque, o organismo, ele fica muito ácido, dá acidose metabólica e o corpo não funciona bem no meio ácido e o organismo morre. Uma célula fica com tanto ácido que o lisossomo dela é quebrado e ela explode, cheia de ácido. E aí uma célula trisca na outra e vai matando a outra numa cadeia. Olha como você consegue entender o processo de morte de uma maneira fácil. Vamos continuar. Vocês estão entendendo, mas vocês vão entender muito mais. Eu quero te explicar um pouquinho da anatomia e da fisiologia para você entender muito mais do que eu quero te falar. A gente sabe, o coração, ele bombeia o sangue para o corpo e o corpo pega o oxigênio. Aí ele traz gás carbônico e a gente libera para o meio ambiente, certo? É isso que a gente faz. Quem controla isso? Quem controla essa quantidade que o sangue vai e que o sangue vem? Quem controla isso? É o débito cardíaco. Quando a gente fala assim, o débito cardíaco do paciente está bem, o que a gente está falando? A gente está falando assim, ele está conseguindo levar a quantidade de sangue que meu corpo precisa. Presta atenção, eu estou aguando uma planta aqui. A planta precisa de 1 litro para sobreviver de água por dia. Eita, planta que precisa de água, hein? E a gente está dando 1 litro de água para essa planta. Então a gente fala que o débito cardíaco está normal, é a mesma coisa no corpo. Só que o que controla esse débito cardíaco? O que pode alterar o débito cardíaco? Dois componentes alteram o débito cardíaco. Um é a frequência cardíaca e outro é o volume sistólico. Primeiro eu vou te explicar a frequência cardíaca. Presta atenção, se eu começo a fazer exercício físico, preciso de mais sangue, preciso de mais oxigênio,
o meu coração ele começa a acelerar. Ele começa a acelerar para mais vezes o meu sangue passar no pulmão e levar oxigênio para os meus tecidos. Então, a frequência cardíaca aumentada, a taquicardia aumenta o meu débito cardíaco. Como o contrário é verdadeiro. Se eu estou precisando de que meu coração bata a 100 para levar energia para o meu corpo e ele começa a bater a 60 por algum problema, eu diminuo o meu débito cardíaco e eu posso perfundir mal meus tecidos e não levar oxigênio. Então eu posso entrar em choque por causa disso. E tem outra coisinha também, que é o volume sistólico. Então a fórmula do débito cardíaco é qual? Débito cardíaco igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. E o que é esse tal de volume sistólico? Você vai entender agora o que é o volume sistólico. Olha essa figura que você está vendo aí. Antes do coração, antes de chegar no coração, a gente tem um sistema venoso e esse sistema venoso tem o sangue lá dentro. Isso a gente chama de pré-carga. Todo o volume de sangue que está abaixo do coração, ali entrando no coração, a gente chama isso de pré-carga. Se eu pego uma torneira para regar uma planta e eu não tenho água, o que vai acontecer? Eu não vou levar água para a planta e ela vai morrer. Acontece isso com o corpo. Se eu não tenho sangue, se eu não tenho pré-carga, eu também não vou levar o oxigênio para o meu corpo e eu vou entrar em choque. Olha que interessante. Então, as doenças que causam diminuição da pré-carga, diminuição do volume de sangue circulante, dão choque. Isso a gente chama de choque hipovolêmico, por falta de líquido no vaso. É o que acontece, por exemplo, no vômito e na diarreia, nas desidratações, quando o paciente leva uma facada e começa a sangrar, choque hemorrágico, também é um tipo de choque hipovolêmico. No caso da dengue, a dengue eu vou explicar para vocês mais para frente que eu vou fazer um caso, mas na dengue a gente perde muito líquido e a gente perde a pré-carga. Então vocês entendem que tudo que diminui a pré-carga dá um choque que a gente chama de choque hipovolêmico. Tem outra coisa que é componente do volume sistólico, que é a força do coração. Tá vendo esse coração bonitão aí? O coração, ele tem que estar bem para bater o sangue. O coração é a bomba do corpo. Então, se esse coração tá fraco, ele não manda a quantidade de sangue para os tecidos que deveria mandar. E se ele tá forte, ele consegue mandar. Eu costumo até brincar assim, quando a gente está lá na academia não, quando a gente está jogando bola e a gente leva uma porrada na coxa, nossa coxa não fica fraquinha? A gente não fica andando mais devagarzinho? Fica, é isso que acontece. No coração é assim, se eu tenho algum problema que dá uma porrada no coração, que machuca o coração, eu tenho um choque cardiogênico, que o coração não consegue mandar oxigênio para os tecidos e diminui o débito cardíaco. Isso acontece muito em adulto, no caso de infarto agudo do miocárdio, nas arritmias. Em criança, o vírus pode atacar o coração e dar uma miocardiopatia viral e causar isso. Olha que interessante, gente. E também temos outro componente do volume sistólico, que é a pós-carga. Pós-carga é o quê? É a resistência vascular que sai do coração. O que chega no coração são as veias, que é a pré-carga. Eu tenho a carga, que é o próprio coração. E eu tenho depois que sai do coração, que são as artérias, que é a circulação sistêmica. Presta bem atenção. Para eu perfundir, para eu oxigenar meus tecidos, o meu vaso ele tem que ter uma tensão. Ele não pode estar frouxo. É que nem acontece quando você vai regar uma planta. Olha só. Você vai regar uma plantinha aqui. Beleza, a água está saindo aqui no seu pé. Quando você aperta a boquinha da mangueira, que você aumenta a pressão, a água vai lá longe. E se você aumentasse o diâmetro dessa mangueira? A água ia vir bem aqui no seu pé. Então, as doenças que elas causam uma vasodilatação sistêmica, que elas aumentam o diâmetro do vaso, elas diminuem a pressão que o líquido sai e dá uma estase. O sangue fica parado e também não consegue perfundir direito os tecidos. Olha que incrível, galera. Olha que incrível. Agora eu quero que vocês me falem se vocês já entendiam o que era o choque. O choque nada mais é que isso que eu acabei de falar. E quais doenças que alteram a pós-carga, doutor Kaique? O choque séptico, o choque anafilático. Esse tipo de choque faz uma vasodilatação sistêmica e diminui a pressão de perfusão dos órgãos. E antes, aquele órgão que era oxigenado passa a ser desoxigenado, produz energia sem oxigênio, entra no metabolismo anaeróbio e o corpo fica em acidose. Se você não reverter esse processo, o paciente pode partir dessa para melhor. Olha só, eu não te falei sobre a dengue, gente. Eu não te falei sobre a danada da dengue, que ela dá um choque hipovolêmico. O que acontece quando um paciente está com dengue? O paciente, quando ele está com dengue, naquele terceiro, quarto dia de dengue, quando a febre começa a ir embora, que a gente acha que o paciente está melhorando, é o momento que ele está
piorando. O que que acontece? O vaso, olha essa figura. O vaso, as artérias, as veias, os vasos, os capilares, eles não são completamente fechados. A membrana desse vaso é semipermeável. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sangue que está ali dentro, o plasma, ele pode sair e ele pode entrar. Porém, nesse vaso, a gente tem forças que fazem balancear isso e o líquido ficar dentro do vaso. A pressão hidrostática, que é a pressão que a água faz no vaso, faz o sangue querer sair. Porém, lá dentro do vaso, a gente tem a albumina. A albumina que fica dentro do vaso cria uma pressão coloidosmótica que puxa a água. Então é assim, ó, o sangue, a pressão hidrostática quer tirar a pressão hidrostática, quer tirar o sangue do vaso. E a pressão coloidosmótica quer botar. E aí o sangue passa, fica ali de boa passando. Porém, quando a gente tem dengue, a gente tem um aumento da permeabilidade capilar. Então o vaso, antes ele tinha buraquinhos pequenos. Agora ele tem buraquinhos maiores. E o sangue começa a sair por esses buraquinhos. E também sai junto à albumina. Se saiu junto à albumina do vaso, agora a força que está puxando é mais para fora. E o paciente começa a desidratar. É a mesma coisa assim, ó. Você não tem um filtro de café que tá cheio de pó de café? Se você furar esse filtro de café, começa a cair mais água e o próprio café puxa mais água. É isso que acontece quando o paciente está com dengue. Aumenta a permeabilidade vascular e o paciente desidrata. Então, se esse paciente está desidratado, você tem que saber tratar. E agora, vamos para a prática? Então vamos para a prática que eu quero mostrar um caso para vocês aqui na prática, para vocês entenderem o que vocês têm que fazer com o paciente de vocês. Vamos lá então, vamos pegar essa criança aqui, vou pegar meu estetoscópio, bora lá. É o seguinte, essa criança aqui chegou no pronto-socorro, tá? Essa criança aí tem 2, 3 aninhos. E a mãe falou assim, doutor, é o seguinte, meu filho, eu tô desesperada, porque é o seguinte, meu filho ele começou a apresentar febre, 3, 4 dias de febre, e aí tá com muita dor abdominal, começou a ter vômito e diarreia, só que esse menino começou a piorar, doutor, não sei o que aconteceu, esse menino tá apático, não tá querendo fazer nada, tá sonolento, só quer dormir, eu notei que ele parou de fazer xixi, doutor, esse menino tá estranho. Aí você, aí tá no tempo de dengue, aí você fala, opa, essa criança pode ter dengue, deixa eu examinar ele. Aí você começa a examinar ele, coloquei os sinais vitais na tela, tá com um pouco de taquicardia, né? A saturação tá no limite ali, frequência respiratória tá boa e a pressão tá boa. Aí você examina o menino aqui, né? Pá, você tá achando que o menino tá sonolento mesmo e tal, o pulso tá bom, tempo de enchimento capilar tá bom, o menino tá até bonzinho. Você fala assim, ó mãe, acho que isso pode ser uma dengue, vamos colher uns examezinhos aí, ver se é dengue mesmo e vamos dar uma hidratada nesse menino. Faz o seguinte, coloca aí 5 ml por quilo para correr nesse menino. Vamos supor que ele tem 20 quilos. 5, se fosse 10 vezes 20, 200, coloca 100 ml para correr nesse menino aí em 2 horas. Aí você bota para correr, vai lá ver os exames. Depois de 2 horas saiu os exames, você pegou lá, nossa, o hematócrito tá de 48. O hematócrito aumentado. Hematócrito aumentado significa desidratação. Então significa que esse paciente está desidratando, que ele está perdendo líquido, Aí você fala, mãe, não estou gostando, esse hematócrito está muito ruim. Aí você colheu a albumina também. A albumina está baixa. Opa, a albumina está baixa. Ele está perdendo a albumina, então esse menino deve estar desidratado. E aí quando você volta para examinar o menino, ele está pior. Quando você volta para examinar o menino, ele está pior. Você olha para ele está mais sonolento. O tempo de enchimento capilar dele está de 4 segundos, está prolongado. O pulso está fino, filiforme, boca seca. O menino parece que ele está entrando em choque. E os sinais vitais do menino ainda continuam daquele jeito. Todo paciente que se comove, paciente ganha MOVE. Paciente que te comove e se move, ganha MOVE. O que é MOVE? Monitor, oxigênio e veia. Por isso que ele já está monitorizado. Você colocou oxigênio nesse menino. Vamos pegar aqui, que você colocou um oxigêniozinho nesse menino aqui. E agora você fala, opa, agora esse paciente está em choque, agora ele está com falta de líquido, vamos hidratar essa criança, bora. Aí você bota uma hidratação pesada, você fala assim, ó, agora a gente vai botar 20 ml por quilo nesse menino. Se ele tem 20 quilos, 20 vezes 20, 400 ml de soro correndo rápido. Correu em 10 minutos. Aí você correu em 10 minutos, você foi lá tomar um café e atender outros pacientes, tá? Beleza, aí você voltou, o menino continua do mesmo jeito, não melhorou. Você fala assim para a enfermeira, não, bota mais 20 ml por quilo, bota mais 400 ml. Deixa o pau quebrar aí que eu vou tomar um café ali e atender os pacientes. Aí você tá lá, você tá de boa lá no consultório, a enfermeira, doutor, vem cá. O menino começou a ter falta de ar, o menino começou a passar mal. Aí você olha o menino,
verifica tudo. Meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Aí esse menino tá um pouquinho taquipneico. Ele não melhorou. Tá pálido ainda, o tempo de enchimento capilar tá ruim. Aí você vai auscultar esse menino. Uai, parece que ele tá crepitando em base. Tá taquipneico, crepitando em base. Ele tem uma turgência jugular aqui. Deixa eu ver o fígado dele. Uai, o fígado dele tá bem aqui, ó. 4, 5 centímetros abaixo do rebodo costal direito. O que tá acontecendo? Opa! O menino tá desenvolvendo, ó, hipotensão. Meu Deus do céu, o que eu faço com esse menino? Ele não tava desidratado, ele não tá com choque hipovolêmico. Bota mais 20 ml por quilo aí. Bota mais 20 ml por quilo aí, que eu vou atender outros pacientes. Aí você manda botar e vaza. Quando você volta, já tá tudo danado. O menino tá em insuficiência respiratória, não consegue respirar, tá todo chocado. Você colhe exame, tá tudo lascado. E dessa maneira, o paciente pode ir dessa para outras, meus queridos. Eu ia falar para melhor, mas não é melhor, né? É pior. E aí? Vocês viram que esse caso teve alguns erros e eu quero te falar alguns. Pode tirar o monitor ali, por favor. Barulhinho. Vocês viram que teve muitos erros, né, pessoal, nesse caso aí? E é muito comum acontecer esses erros. O paciente chega para você, no começo ali, a gente fez certo, né? Viu que o paciente estava um pouco desidratado, foi colocar um sorinho na veia, mas a gente colocou pouco soro na veia dele. Identificou que ele estava com hematócrito elevado, e aí a gente foi reavaliar. Quando a gente foi reavaliar, esse paciente estava entrando em choque hipovolêmico. Então, a quantidade de líquido no corpo dele estava tão baixa que não estava dando o débito cardíaco direito. E ele começou a entrar em choque, por isso que ele estava com pulso fino e filiforme, com vasoconstricção periférica, com oligúria. Olha o tanto que o corpo é inteligente. Quando a gente começa a entrar em choque, o corpo ele começa a liberar adrenalina, noradrenalina, começa a ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona para reter líquido, faz vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força do coração, tudo isso para vencer o choque. Por isso que o paciente fica com oligúria, tempo de enchimento capilar prolongado, enfim. Nesse caso, quando eu vi que esse paciente estava assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso correr 20 ml de soro, ó, rápido na veia dele para melhorar o choque. Porém, quando eu faço isso, eu não posso sair de perto do paciente. O paciente está grave. Paciente que está grave, você só vai sair do pé dele depois que ele estabilizar. E aí eu fui atender outros pacientes. Depois eu voltei e mandei correr mais 20. Fui atender outros pacientes. Não, tem que ficar no pé desse menino. E aí depois a enfermeira me chamou dizendo que ele estava crepitando, com falta de ar, e eu não consegui identificar o que estava acontecendo com esse menino. Vocês conseguiram identificar o que estava acontecendo com esse menino? Então esses são os principais erros que você comete na hora de atender esse paciente com choque hipovolêmico na emergência. O ideal aqui, ele tinha só um acesso, era ter 2 acessos venosos periféricos. Ele estava certinho, monitorizado com oxigênio e veia. Eu tinha que ter pedido uma glicemia, enfim.